Olá, começa mais um programa Atitude Sustentável S.A., o programa feito para você que é de atitude. O agronegócio brasileiro não para de quebrar recordes para a safra de 2025 e 2026. A projeção é monumental, 353 milhões de toneladas de grãos, o maior volume já registrado em toda a nossa história. Mas, em um mercado global cada vez mais exigente, não basta produzir em quantidade, é preciso produzir com integridade. Enquanto muitos setores ainda discutem como implementar práticas ESG, o nosso campo já opera há mais de 2 décadas soluções de sustentabilidade em escala industrial. Hoje, vamos mergulhar no sucesso do Sistema Campo Limpo. Esse gigante da logística reversa já retirou do meio ambiente mais de 900 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas, alcançando apenas no último ano o volume recorde de quase 76 mil toneladas destinadas corretamente, com uma estrutura capilarizada de mais de 400 unidades de recebimentos. O sistema garante que até o produtor mais distante tenha acesso à economia circular. Não estamos falando apenas de descarte, mas de transformação. Essas embalagens voltam para a cadeia produtiva na forma de 38 novos itens homologados, como tubos e conduítes, provando que o agro brasileiro é o maior exemplo de que produtividade recorde e preservação ambiental são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. Vamos descobrir como essa governança compartilhada entre agricultores, indústria e governo colocou o Brasil no topo do ranking mundial de sustentabilidade no campo. No programa de hoje, vamos conversar com Bárbara Kobayashi, gerente jurídica do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, para entender como o Brasil se tornou líder mundial na destinação correta de embalagens agrícolas. Antes, eu vou com um breve intervalo, você não sai daí, que eu já volto. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Bárbara, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bárbara, olha só, para começar, vamos iniciar entendendo o que faz o INPEV. O INPEV é uma associação sem fins lucrativos, então nós somos uma entidade sem fins lucrativos, não somos uma empresa, que representa a indústria fabricante de defensivo agrícola para fins de cumprir a obrigação de logística reversa das embalagens desses produtos, né? Aqui no Brasil, a embalagem de agrotóxico não é uma embalagem simples, como uma garrafa PET, que não precisa ser administrada, pelo contrário, ela tem uma obrigatoriedade de devolução, de destinação, de integração de um sistema de logística reversa. E o INPEV, além de representar a indústria fabricante de defensivo agrícola para essa finalidade, também atua como entidade gestora do Sistema Campo Limpo, né, que é o nosso programa de logística reversa de embalagens desses produtos. Muito bacana. Olha só, a gente sempre escuta falando que o agro é o terrorista da área ambiental, não é verdade? Mas eu acho que esse conceito ele está mudando aos poucos. O Atitude Sustentável, inclusive, está buscando trazer empresas, instituições como as de vocês para a gente falar sobre a questão do agro e a gente quebrar um pouco desses paradigmas sobre o agronegócio que contribui tanto, né, para o Brasil. O que é logística reversa, né? A gente escuta, às vezes, faz uma compra pela internet, não serviu aquela roupa que a gente comprou, vou devolver pela logística reversa. A lógica é mais ou menos a mesma. Todo produto que vai
gera um resíduo ao final do uso desse produto. A logística reversa significa que o resíduo daquele produto, para a embalagem de agrotóxico mesmo, a gente está falando da embalagem, o plástico que acondicionou o produto, ele não pode ser descartado de qualquer forma. O legislador, inclusive, porque é um sistema aí com base legal, o legislador entendeu que era necessário criar um fluxo direitinho para que essa embalagem, depois que o usuário utilizasse o produto, para que essa embalagem voltasse e tivesse aí um destino ambientalmente adequado, exatamente. Então, como você falou, é um demonstrativo claro de que mesmo o agro brasileiro não está fora do seu tempo. Hoje não adianta a gente ignorar o aspecto de sustentabilidade dos negócios, é uma coisa que as empresas precisam se preocupar, precisam atentar, e o agro está dentro disso também, né? O Sistema Campo Limpo é um programa de logística reversa que existe há 25 anos, então também não é de hoje que a gente funciona, né? Que a gente opera. Tem resultados excelentes aí para mostrar. Muito bom. Feliz, boas notícias para o agro. Me diga uma coisa, hoje vocês têm quantas unidades que vocês conseguem gerenciar, na verdade, quantas unidades vocês gerenciam hoje no Brasil? Legal. O INPEV administra de forma direta, como filial, aproximadamente aí 70, 73 unidades de recebimento com planos aí de expansão. Essas unidades de recebimento são os lugares em que as embalagens são devolvidas pelo agricultor, né? A gente recebe dos agricultores, armazena esse material para então encaminhar para a destinação ambientalmente adequada. E o INPEV administra mais ou menos 70 dessas unidades de forma direta. Mas o Sistema Campo Limpo tem muito mais do que 70 unidades, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, a agricultura está em todos os estados, então o Sistema Campo Limpo tem que estar em todos os estados também. Por isso a gente tem mais de 400 unidades de recebimento no Brasil todo. Algumas são centrais, que são essas unidades maiores, que têm um espaço maior de estoque, de armazenamento. Outras são menores, que são os postos de recebimento, né? Que tem uma operação ali um pouco mais simples. Essas 400 unidades estão onde o agro está, porque onde o agro está, o programa de logística reversa tem que estar disponível para poder receber essas embalagens e garantir que elas não vão ficar abandonadas no campo, que não vão ser jogadas nos rios, né, que não vão causar aí, degradação ao meio ambiente. Muito bacana. E quem sustenta esse projeto? Um modelo que é sustentado pelos seus agentes, pelos seus elos. O Sistema Campo Limpo não é financiado por dinheiro público, por incentivo fiscal, não. É um modelo 100% financiado pela iniciativa privada. Cada elo da cadeia, que a gente chama, né, ali estão os fabricantes de agrotóxicos, os distribuidores, os estabelecimentos comerciais, né. O agricultor, ele também tem a sua parte de financiamento nesse processo. Cada um ali contribui para o funcionamento do programa, contribui financeiramente dentro do percentual ali que foi estabelecido da sua obrigação pelo legislador. O que significa? O agricultor tem lá a obrigação de que depois que ele usar o produto, ele precisa pegar a embalagem e devolvê-la no local que está indicado na nota fiscal de venda, numa unidade de recebimento. O custo desse transporte do agricultor, da propriedade rural dele até a unidade, é dele. Ele que tem que custear isso. Os estabelecimentos comerciais têm a obrigação de custear o funcionamento da unidade. Então, eles que precisam administrar, comprar o espaço, alugar o galpão, sei lá, promover o licenciamento, tudo isso super rigoroso, contratar funcionário, providenciar os insumos, isso é custo do distribuidor. E a indústria fabricante, que é representada pelo INPEV nessa função, tem o custo maior, que é o custo de transporte das embalagens dos locais de recebimento até o destino final, até o destino ambientalmente adequado. É feita majoritariamente por rodovia, então a malha rodoviária do Brasil é enorme, né? O custo do transporte é da indústria e o custo da destinação. Se é para reciclagem, isso gera uma receita que é aproveitada para o sistema, mas infelizmente não é todo o material que a gente consegue reciclar. Tem uma parte que precisa ainda ser incinerada, porque não é segura para reciclagem, e esse custo também é arcado pela indústria. Então você vê que cada elo custeia ali a sua etapa da obrigação. Que bacana, bem interessante. Hoje a gente vê a quantidade de resíduo que é gerado no agro, né? Qual a importância das 900 mil toneladas destinadas desde 2002 para a imagem do agro? Aqui na minha pauta está no exterior, mas eu quero falar assim, no Brasil. Qual é essa imagem? Como eu te falei, a gente começou uma conversa falando que o agro, a gente tinha uma imagem do agro, né? E a gente precisa mudar, a gente já percebe uma mudança, né? Eu acho que esse projeto já é uma mudança importante para o agro, mas para o Brasil, com essa imagem, o que isso representa para a imagem do agro aqui no Brasil?
Acho que é um marco, né? Se a gente fala 900 mil toneladas de embalagens destinadas e às vezes é até difícil aprender o que significa isso, né? Ver o que significa esse monte de embalagens. Daí são embalagens que, se não existisse o programa, estariam nos campos, estariam nos rios, estariam promovendo degradação ambiental pela iniciativa do agro, por conta da organização desses elos da cadeia que viram nisso um problema não só para o agro, um problema para a sociedade, um problema para o meio ambiente. E entenderam que não tinha como deixar essas 900 mil toneladas abandonadas sem a destinação ambientalmente adequada, né? Então isso, mais do que o sentido próprio mesmo das embalagens que deixaram de ser abandonadas e foram ambientalmente destinadas de forma correta, tem um significado simbólico mesmo muito importante, porque mostra o nível do comprometimento desse setor com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Demonstra, essa é a proporção da responsabilidade socioambiental do setor, né? Vocês têm recebimentos itinerantes, é isso? Temos também o recebimento itinerante, é uma modalidade de unidade de recebimento, vamos dizer assim, que não é fixa, ela não está localizada num local específico e ela tem como propósito justamente atingir o pequeno agricultor. Porque, afinal de contas, o Brasil é um país continental, a agricultura é muito diversa. A gente tem desde o pequeno agricultor lá do sul, passando pelas enormes propriedades agrícolas ali do centro-oeste, até aquele produtor cítrico do Nordeste, produtor de fruta no Nordeste, que tem um outro modelo de operação. E a logística reversa é para todo mundo. Todos esses agricultores precisam ser contemplados, têm que ser atendidos. E muitas vezes eles não conseguem fazer de forma regular, de forma tranquila, esse deslocamento até uma unidade de recebimento fixa. Então o sistema vai até eles, né? Eles são eventos que acontecem regularmente, todos os anos. Ano passado acho que foram mais de 4.500 recebimentos que a gente realizou, que o sistema realizou, né? A ideia é justamente isso, você divulga com antecedência onde vai acontecer, que horário vai acontecer, os agricultores conseguem se organizar para fazer essa devolução. Às vezes é coisa de uma embalagem, uma bombona ali de 5 litros que precisa ser devolvida e tem que ser devolvida, porque se não devolver, o agricultor pode ser penalizado. Existe algum desafio com esses projetos para adesão principalmente dos pequenos produtores? Eu acho que o grande produtor, eu acho que ele está mais consciente, eu acredito que a fiscalização está muito mais acirrada em cima do grande produtor. Mas os pequenos produtores, porque eu falo isso até mesmo porque eu vim de uma família que tinha pequenos sítios, e eu lembro agora, e você fez eu lembrar, que eu ia na propriedade da minha avó, e aí tinha de fato aqueles produtos que ela usava, né, para os animais, para as plantas, enfim, para o plantio, e às vezes era jogado lá, a gente brincava com aquilo ali, e aquilo ali era veneno, né? Exatamente. Então a gente brincava com aquilo ali. Então, ainda existe a questão da dificuldade do pequeno agricultor a aderir a esse tipo de projeto? Olha, eu acho que o sistema está aí há muito tempo, ele é fundamentado numa lei, a atual lei 14785 de 2023, mas a regra da logística reversa é antiga, lá do ano 2000. Então, ao mesmo tempo que o desafio existe, a obrigação e a fiscalização existem já há muito tempo. Né? A gente está passando aí talvez por um rejuvenescimento da agricultura brasileira, aquele pessoal que plantava no ano 2000, agora quem planta são os filhos, são os netos, né? Então, esse é um desafio que vai ser constante, é o desafio da conscientização, da educação, né? Da gente chegar ao agricultor, ao novo agricultor, da gente chegar nas faculdades de agronomia e explicar o que é o sistema, explicar como que funciona a obrigação da logística reversa, qual é a obrigação de cada um dos elos, o que se pode, o que não se pode fazer, quais são as consequências de você fazer errado. E isso é um trabalho que vai ser constante, precisa ser constante, né? Tanto que está estabelecido na legislação, é uma obrigação aí dos fabricantes de agrotóxicos, em conjunto com o poder público, de promover a conscientização do agricultor, especialmente do pequeno agricultor, né? Que é aquele que talvez seja o mais carente, mas no direito a gente usa o hipossuficiente, né? Então, talvez seja esse agricultor que a gente precisa atingir com maior impacto. Falando em poder público, qual é o papel dele na fiscalização desse ciclo? O poder público atua tanto na fiscalização do processo de logística reversa em si, né, que é verificar se o agricultor que comprou a embalagem está devolvendo a embalagem, verificar se as unidades de recebimento estão operando em conformidade com as regras, com
com os processos específicos, com as regras trabalhistas, por exemplo, né? A gente fica aqui só no universo ambiental e esquece que ESG também tem um componente social enorme. Sim. Então não adianta a gente estar aqui fazendo um trabalho maravilhoso de meio ambiente e lá o colaborador do sistema Campo Limpo não está usando EPI. Pelo contrário, a gente tem um controle super rigoroso com isso também, né? Então também é função do poder público fiscalizar todas essas etapas. E do ponto de vista mais concreto, mais objetivo, é função do poder público licenciar os locais para recebimento das embalagens, né? Então ele precisa garantir que aquela unidade está operando em conformidade com o que diz a Resolução CONAMA 465 de 2014, que é a norma que dá aí as regras para funcionamento dessas unidades, qual é o tamanho do galpão, se tem que ter contrapiso de tal jeito, muro de qual altura, como que deve operar, quais são os documentos obrigatórios para apresentação, né? Isso também é função do poder público fiscalizar. Bárbara, a gente vê o brasileiro sempre indo buscar fora modelos de projetos, enfim, porque alguns países são referência em algumas coisas. Vocês já foram consultados por outro país para saber sobre a questão da lógica reversa e levar esse modelo para o país deles? Ah, sim, nós somos, de fato, referência mundial em logística reversa de embalagem de agrotóxico, né? E nós temos aí uma interlocução com outros sistemas, existem sistemas de logística reversa com uma atuação aí marcada, aqui falando em América do Sul, na Argentina, para a América do Norte, o sistema canadense também é um sistema muito interessante. Anualmente existe um evento que é organizado pela CropLife International, né, que junta aí os grandes players desse setor. E o INPEV, como representante da indústria fabricante, está presente nesses eventos, falando a respeito do sistema Campo Limpo como referência mundial. E aqui, sem querer puxar um pouco a sardinha, mas já puxando, né? Sempre é motivo de impacto, né? O pessoal fala, nossa, como funciona uma coisa que é complexa num país do tamanho do Brasil, com tanta diversidade de modelos agrícolas, com as dificuldades que a gente enfrenta no nosso país, não apenas em relação à agricultura, né, mas em relação à burocracia, situações que são realmente que a gente precisa endereçar, precisa tratar dentro do programa. E sim, a gente é visto como modelo, é visto como referência, né? Claro, do mesmo jeito que não dá para o brasileiro pegar o que tem lá fora e copiar para cá, sem considerar essas particularidades, o mesmo se aplica para o estrangeiro, né? O estrangeiro vê aqui o modelo do Brasil e precisa fazer suas adaptações para os modelos lá, mas que é uma referência, isso é indiscutível. Bárbara, me conta, como você lida com as sobras de pós-consumo e os produtos impróprios encontrados? Desde 2014, que foi o momento que surgiu a Resolução CONAMA 465, as unidades de recebimento podem receber, armazenar não só a embalagem vazia, mas também aquela embalagem que sobrou um pouco de produto ou aquele produto que está impróprio para utilização, produto vencido, produto que está sem eficácia, enfim. As unidades de recebimento também podem receber esse material e promover a destinação, né? Isso já desde 2014. A Lei Nova de Agrotóxicos de 2023 prevê expressamente essa possibilidade. Então, antes aquilo que estava só numa resolução aí infranormativa, agora está na lei. Então, o agricultor que tem aquela sobra de agrotóxico na sua propriedade, que não vai usar, aquele produto que está vencido, ele pode devolver junto com a sua embalagem vazia nas unidades de recebimento. Muito bom. Olha só, vamos fazer um intervalo, tomar uma aguinha, né? E você que está aí, não saia daí, porque eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, eu já volto. Cada ausência custa mais do que você imagina. Você sabe o que está perdendo ao não prevenir? Acidentes de trabalho podem ser evitados. Afastamentos que poderiam ser evitados com um pouco mais de cuidado. Equipamentos novos que não puderam ser comprados por causa de multas pesadas. Cuide de quem cuida da sua empresa. Conte com a E+Med Ocupacional para prevenir e proteger. Entre em contato agora e descubra como podemos ajudar sua empresa a prevenir essas perdas. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável.
Olha, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje estamos com a Bárbara, que é gerente jurídico do INPEV. Bárbara, achei que esse sistema é um sistema que ajuda muito o agro, principalmente os pequenos produtores, né? Mas a gente tem situações e regiões, como você bem falou, o Brasil é um país enorme, né? É quase um continente, na verdade. Mas me conte, nas regiões remotas como o Centro-Oeste e o Norte, como é que vocês conseguem chegar lá? Olha, a gente está passando também dentro do Sistema Campo Limpo por um movimento de expansão. Onde a agricultura está, o Sistema Campo Limpo está também, né? Então, nos últimos anos, a gente tem desenvolvido aí um programa de investimentos para a criação de novas unidades, para atingir aí essas novas fronteiras agrícolas, né? E garantir que o agricultor dessas regiões não esteja desamparado, que ele vai conseguir devolver as suas embalagens, tanto quanto se ele estivesse em regiões agrícolas que já estão desenvolvidas aí há algum tempo, né? Existe, quando o agricultor ele não faz a devolução desse material, o que acontece? Se ele for fiscalizado, as penalidades são diversas ali aplicadas, previstas na Lei 14.785 de 2023. Pode haver penalidades na legislação estadual, dependendo do local em que ele está. A maioria dos estados tem legislações específicas próprias de agrotóxicos, né, com as suas penalidades específicas também. Mas, no limite, a conduta do agricultor, dependendo do que ele fez com essa embalagem, pode ser inclusive equiparada a um crime ambiental. Então, o agricultor que deixa de devolver a embalagem pode ser penalizado desde multa, nesse nível mais administrativo, com até detenção, dependendo do que tiver sido feito com a embalagem. Existe um rastreamento disso? Sim, existe uma rastreabilidade, pelo menos dentro do sistema Campo Limpo, a gente consegue rastrear a embalagem de cabo a rabo desde a devolução dela. Mas hoje não existe, pelo INPEV, dentro do sistema, um acompanhamento do produto, né, do produto que foi vendido para o agricultor. Entendemos que os órgãos de fiscalização têm essa informação, inclusive atuam na fiscalização com isso, né, conseguem verificar qual foi aquele agricultor que adquiriu uma embalagem adquiriu um produto há um ano atrás, e aí 1 ano, 2 anos ainda não devolveu essa embalagem, o que está acontecendo, né? Vamos lá fiscalizar. E esse é um movimento que eu acho que não tem mais barreira, né? Não tem como parar esse caminho de rastreabilidade do produto até a embalagem. Beleza. Olha só, eu tô falando isso em todos os programas desse mês, inclusive, sobre a tecnologia, a inovação. Como é que a tecnologia ela pode ajudar os pequenos produtores no sistema Campo Limpo? Olha, a inovação é inclusive um valor do INPEV, né? E é um dos pilares do sistema Campo Limpo, que foi uma inovação por si só, né? Lidou de forma inovadora com um problema que existia já há muito tempo. E o INPEV investe em novas tecnologias, inclusive novas tecnologias para a destinação do material, né? Vamos lembrar que, embora a gente recicle uma boa parte das embalagens, existe ali um percentual que não é seguro hoje, com as tecnologias disponíveis, reciclar. Mas existe um investimento em tecnologias mais sustentáveis, mais eficazes para a destinação desses materiais. Em relação ao pequeno agricultor, a gente tem buscado, como eu falei, cada vez mais estar próximo desse pequeno agricultor, e as novas tecnologias são uma ferramenta indispensável para a gente conseguir essa proximidade, né? Como eu falei, as campanhas de comunicação usam hoje redes sociais, coisas que eram impensáveis 15 anos atrás, 20 anos atrás, no momento da fundação do sistema, né? Então, é sem dúvida uma coisa que está sempre no radar do INPEV, que está ali como pilar do sistema Campo Limpo. Olha só, a gente sabe que o agro ele não produz somente o material plástico, né? Mas também os produtos voltados a produtos químicos, é isso? É só produto agrotóxico. Só agrotóxico. Tá. Exato. Mas a gente cuida também, viu, Cledson, de, por exemplo, embalagem de papelão, que é a embalagem que a gente chama secundária, aquela que não teve contato com o produto. Mas a embalagem de agrotóxico do mesmo jeito, a gente também administra. Pensando em futuro, o INPEV ele planeja expandir a reciclagem desses produtos, de outros produtos que gerados pelo agro, como óleo, pneu, papelão? Então, cada tipo de resíduo, né, que a gente chama,
no escopo da logística reversa a gente chama de resíduo, cada tipo de resíduo tem o seu setor, o seu sistema. Hoje existem entidades que cuidam da logística reversa de pneus, da logística reversa de óleo lubrificante, por exemplo, e o INPEV junto com essas entidades, uma entidade gestora, mas para o sistema específico de embalagens vazias de agrotóxicos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, estabeleceu a obrigatoriedade de logística reversa para diversos resíduos, inclusive pneu, óleo lubrificante, medicamentos, por exemplo, né? E previu também para agrotóxicos. Só que é uma lei de 2010. A nossa lei original é lá de 2000. Então, quando veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o sistema Campo Limpo já estava funcionando há mais de 10 anos. Então, a Política Nacional virou e falou, não, para vocês, agrotóxicos, sigam a sua legislação específica, né? E é isso que nós temos feito agora. O movimento de obrigatoriedade de logística reversa para cada vez mais e mais resíduos também é um movimento que não vai parar, né? É uma preocupação, inclusive, do atual Ministério do Meio Ambiente. A gente tem visto, acompanhado aí novas normas, expandindo aí as regras de logística reversa, incluindo setores na logística reversa. E eu acredito que esse é um movimento que mais cedo ou mais tarde também vai atingir outros tipos de resíduos do agro, né? Hoje a gente está falando de embalagem de agrotóxico, mas existem outros insumos agrícolas que também podem gerar resíduos que também devem ser destinados de uma forma ambientalmente adequada. Não adianta você cuidar de um tipo de resíduo e não cuidar dos demais, né? Olha só, baseado em tudo que a gente falou hoje no nosso programa, que está caminhando para um final, o agro pode ser considerado o mais sustentável do mundo? O agro brasileiro, se não for o mais sustentável, sem dúvida é um dos mais sustentáveis. E isso é sem dúvida parte dos esforços aí, dos resultados do Sistema Campo Limpo. É uma iniciativa pioneira do Brasil, que até hoje não encontrou aí o seu par. Os resultados do Sistema Campo Limpo são, de fato, muito superiores ao que a gente vê em outros países. Parece até um pouco arrogante da gente falar isso, né? Mas pior é que é a verdade mesmo. O melhor é que é a verdade, né? E hoje, sem dúvida, dá para a gente dizer sim que o agro brasileiro é um dos mais sustentáveis do mundo. E isso é também resultado, em grande parte, dos resultados do sucesso aqui do Sistema Campo Limpo. Muito bom. Para a gente finalizar, Bárbara, qual é o recado, qual é a mensagem que você deixa para aquele agricultor que ainda não conhece o Sistema Campo Limpo? Eu acho que o recado principal aqui que a gente tem a dar para todos os agricultores é que vocês fazem parte do Sistema Campo Limpo. Sem a atuação do agricultor, todas as etapas seguintes aí do processo de logística reversa não acontecem. Então, conheça o nosso sistema, acesse o nosso site, o sistemacampolimpo.org.br, as nossas redes sociais, estamos aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, com o nome do usuário Sistema Campo Limpo. Acessem essas redes, conheçam mais, façam parte desse sistema, porque ele não vive sem o agricultor. O agricultor é uma parte fundamental do nosso programa e é isso. Bárbara, muito bom tê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Eu acredito que foi um programa bem rico em conhecimento, inclusive para mim que sou da área de sustentabilidade, foi muito bom. Venha mais vezes, traga mais informação. Obrigada. Eu acho que eu e você que é do agro, que me acompanha, com certeza deve ter gostado bastante das informações que a Bárbara trouxe para nós hoje. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@atitudessustentávelsa.com.br ou através do nosso WhatsApp 11 94500 9898 e também nos siga nas redes sociais. Até a próxima, eu te espero. Tchau!